Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula bônus de CorelDRAW. Vamos abrir aqui o programa, tá? CorelDRAW, o programa aqui na versão número 12. Já é uma versão já antiga, mas que vai servir bem para o nosso propósito. Então eu venho aqui, pessoal, no arquivo, né, novo, tá? Aqui, pessoal, ele abriu no tamanho A4. Como o nosso quadro vai ser 30 por 30, então eu vou precisar vir aqui, tá? No tamanho A3. Aqui, A3. Na posição paisagem. Ok. Agora, pessoal, nós vamos puxar uma linha. Essas linhas aqui laterais, ó, eu puxo ela. Tá aqui. Essa linha é chamada de margem limite para impressão. E nós vamos dimensioná-la aqui, pessoal, com 5 milímetros. Eu venho aqui, ó, em X, 5 milímetros. Aqui no lado direito, nós vamos colocar aqui X 415 milímetros, que equivale a 5 milímetros. Na parte aqui de cima, nós vamos colocar 292, que equivale a 5 milímetros. E na parte de baixo, nós vamos colocar 5 milímetros mesmo. Então tá aqui, pessoal. Aqui a margem limite para impressão, tá? Agora eu vou trazer a fotografia. Eu venho aqui, ó, em importar. Eu vou trazer a nossa fotografia, a nossa imagem, que nós vamos trabalhar o quadro. Então está aqui na pasta da família Delgado. Eu venho aqui e clico na fotografia. Está aqui, pessoal, essa foto que nós vamos trabalhar. Reservo. E agora, pessoal, eu venho aqui em abrir. Eu vou abrir um arquivo do próprio CorelDRAW para estar trazendo uma moldura. Está aqui, ó, molduras diversas. Eu vou abrir. É um arquivo do próprio CorelDRAW, tá? Aqui, pessoal, então eu tenho várias molduras, ok? Algumas molduras eu baixei, outras eu ganhei de clientes, de trabalhos, né, que foram feitos. E aqui, pessoal, é a moldura que nós vamos trabalhar, tá? Essa daqui, eu clico nela, dou um Ctrl C, vou minimizar, Ctrl V, e ela vai estar na posição aqui em cima, como ela estava na outra pasta, tá? No outro arquivo. Então tá aqui, pessoal, eu vou trazer ela. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos dimensionar, tá, a moldura e a fotografia. Então eu vou colocar ela aqui dentro, pessoal. Ela já está mais ou menos na medida, tá? Então aqui, ó, para vocês verem. Então, pessoal, é o seguinte, o quadro tem 30 por 30 centímetros, tá? Nós vamos colocar 2 centímetros menor. Então aqui eu trabalho com a escala de milímetros, tá? Então eu clico, né, tá? Vou clicar fora aqui para vocês verem. Eu clico novamente aqui na moldura. Eu venho aqui ao tamanho dos objetos. Então está clicado, referente aqui à moldura. Eu vou estar colocando aqui 280 milímetros por 280 milímetros, ok? Que equivale a 28 centímetros, pessoal. Então vai dar 2 centímetros menor que o quadro, tá? Para ficar com uma margenzinha, o quadro vai ficar com uma margem, né? E a nossa imagem aqui com 2 centímetros menor. Bom, pessoal, dimensionado a moldura, então agora eu vou colocar a foto dentro dessa moldura. Bom, ela está aqui na parte de trás, então eu vou trazer ela para fora. Eu venho aqui em organizar, ordenar e coloco para frente, tá? Pronto, pessoal, então ela vai ficar em cima da moldura. Então eu vou estar dimensionando ela aqui na abertura da moldura, tá? Aqui eu amplio, vou dar uma centralizada
porque o objetivo dela, pessoal, é ficar atrás da moldura, tá vendo? Ok? Aqui, então eu volto lá em organizar, ordenar e para trás. Aí sim, pessoal, então tá aqui, já está pronto, tá? A nossa moldura, a nossa fotografia, que nós vamos trabalhar, fazer o quadro. E aqui falta um detalhe, pessoal, falta uma margem, que eu chamo ela de margem de corte, tá? Então, como que nós vamos fazer essa margem de corte? Eu venho aqui na opção ferramenta retângulo, tá? Eu clico nela, ó, retângulo, aí ele vai aparecer aqui essa cruzinha. Eu vou fazer um quadrado e nós vamos dimensionar no mesmo tamanho da moldura, pessoal. Então eu venho aqui, vou clicar aqui na setinha e venho aqui, ó, coloco 280, que equivale a 28 centímetros, 280 milímetros por 280 milímetros. Tá aí, pessoal, então ela ficou do mesmo tamanho do quadro, só que a linha, pessoal, está muito fina. Então o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma engrossada nessa linha. Então eu venho aqui, ó, espessura mínima. Então vamos supor que eu tenha clicado fora e eu quero fazer isso daí, pessoal. Então eu tenho que clicar novamente no retângulo, no quadrado no caso. Cliquei, aí ele vai aparecer aqui essa espessura mínima. Eu vou abrir aqui e eu quero 3,5, pessoal, nessa espessura, só que ela não tem, tá? 3,5 não tem. Então eu vou fazer o seguinte, como ela está em azul, eu vou digitar 3,5. Pronto. Aí ela ficou numa espessura legal. Agora eu venho, coloco em cima aqui do quadro. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu coloquei meio fora, tá? Propositalmente para mostrar um recurso do CorelDRAW. Eu quero centralizar essa margem de corte em cima da moldura. Então eu clico fora aqui, eu vou selecionar tudo, tá? A moldura junto com essa margem de corte. E eu venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, alinhar e distribuir. Eu venho aqui, clico no centro e no centro. Tá? Eu vou até puxar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês verem a modificação. Aplicar. Tá aí, pessoal, centralizou. Ok? Tá tudo centralizado. E para que serve essa margem de corte? Vamos dar uma ampliada aqui, pessoal, que eu vou mostrar e explicar, tá? Bom, como o próprio nome diz, margem de corte. Então, pessoal, quando vocês forem levar essa imagem para imprimir, geralmente nos locais que mexem com impressão, eles têm a guilhotina. Então, para você não fazer um trabalho bem feito, cortar legal, né, geralmente eu faço isso, tá? Eu imprimo a imagem em alguns lugares que eu tenho já de confiança e peço para cortar, né? Então eu utilizo essa linha, essa margem de corte, justamente para não estar cortando a minha moldura, tá? Então eu peço para eles cortarem em cima dessa margenzinha preta para não cortar a moldura, tá? Então por isso que eu chamo de margem de corte, tá? Então geralmente eles cortam em cima dessa margenzinha aqui preta. E o interessante é que, como o nosso quadro é preto, então eles deixam uma partezinha preta também. Eles cortam bem no meio, tá? E o legal disso é que a sobra da margem preta que fica, ela fica como se fosse uma continuidade do quadro também, ok? Então é isso aí, pessoal. Então tá aqui dimensionado, tá? A margem de corte, eu expliquei para vocês. Agora aqui eu vou estar colocando dentro, que já está um pouco fora, está saindo fora aqui. Deixa eu aqui clicar aqui. Vou selecionar tudo novamente. Eu vou agrupar. Pronto, pessoal, aqui eu deixei tudo grudado, ó. Eu posso movimentar à vontade, tá? Então a fotografia, junto com a moldura e junto com a margem de corte, estão agrupados. Então aqui eu coloco aqui dentro agora, dentro da margem limite de impressão, para não correr o risco de, na hora de imprimir, não cortar a impressão. Tá? Saem duas folhas, um pedaço de uma folha, outro pedaço em outra. Então você fazendo essa margem limite de impressão, você não corre esse risco. Tá?
Bom, pessoal, feito isso, né? Então nós dimensionamos a foto dentro da moldura. Agora nós vamos salvar este arquivo. Então eu venho em Arquivo, Salvar como. Tá? Então aqui está dentro da pasta Imagens Família Delgado. Vou colocar um nome para este arquivo. Vamos colocar Foto Família. Pronto. Então está salvo. Aí, pessoal, um outro detalhe muito importante. Geralmente quando você leva essa impressão, aliás, esta imagem para imprimir, tem muitos lugares que você não encontra, né? Alguns lugares não tem o programa CorelDRAW. Então o que é interessante você fazer? Você salvar em dois arquivos, em dois tipos de arquivos, tá? Então eu salvei aqui como arquivo CorelDRAW e vou dar uma outra dica bem bacana, né? Que é salvar como aqui, ó, publicar em PDF. Então eu venho aqui, publicar em PDF. Como ela já está em foto família aqui o nome, eu vou deixar esse nome mesmo e vou acrescentar PDF na frente, tá? E por que, pessoal, salvar em PDF? Como eu acabei de explicar, tem muitos lugares que não tem, né? Alguns lugares às vezes não tem o programa CorelDRAW, né? E você já está com o seu trabalho pronto num pendrive, você quer imprimir esse trabalho, né? A imagem que você dimensionou, que você fez. E você tendo essa outra opção de salvar em PDF, PDF é quase universal, né? A maioria dos computadores tem PDF, né? Então é bem mais fácil você conseguir abrir em PDF do que você conseguir abrir num programa de CorelDRAW, tá? Então é interessante você ter essas duas opções de arquivo salvo. Bom, feito isso, pessoal, está salvo. Agora um outro detalhe, né, sobre esse arquivo em PDF. Vamos supor que você vai levar essa impressão e você vai imprimir e não tem o CorelDRAW. Então vamos lá na pasta, né, do CorelDRAW, na pasta que nós salvamos o nosso arquivo, tá? E vamos abrir essa imagem em PDF, né? Então você levou o pendrive, está lá gravado o seu trabalho, você quer imprimir, o local não tem o CorelDRAW, só tem PDF, beleza, então vamos lá. Então você vai entregar o pendrive para a pessoa, eu quero imprimir essa imagem, né? Por favor, abre o PDF. Então ao clicar, vamos abrir aqui que eu vou explicar para você. Então a pessoa vai lá abrir o seu arquivo em PDF, tá? É uma dica que vai fazer muita diferença. Então tá aqui, ela já está dimensionada, então a pessoa vai lá imprimir. Aqui, abriu. Aqui, pessoal, é o seguinte, tem que ficar atento no detalhe. Quando você pede para abrir, na hora que abre para imprimir, ela sempre abre nessa opção aqui, ó, reduzir páginas muito grandes, tá? E não é o nosso objetivo, tá, pessoal? Então aqui, se você pedir para imprimir nessa opção, ela não vai sair no tamanho que nós dimensionamos, tá? Então você dimensionou 28 por 28 e se tiver nessa opção, geralmente ela abre nessa opção e não vai dar certo. Então vocês têm que pedir para, na configuração de impressão, colocar em tamanho real. Aí sim, pessoal. Então tem que pedir para colocar em tamanho real. Se você tem uma impressora laser, se você vai imprimir esse trabalho, então o interessante é estar explicando para a pessoa, aliás, você, né, na sua casa com a sua impressora, colocar aqui nessa opção, tamanho real. Aí sim, pessoal. Então ela vai sair conforme foi dimensionado. Aí só imprimir e pronto. Está concluído o trabalho, né? E não tem erro. Bom, é isso aí, pessoal. Essa foi a aula bônus de CorelDRAW. Espero que vocês tenham entendido, né? Gostado. E até mais nas videoaulas. Gratidão.